E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou dar continuidade à série de 4 vídeos que farei sobre o tema Previdência Privada. Lembrando que no primeiro falei sobre a criação da Previdência Pública, qual era o intuito, o que aconteceu e por que ele está dando errado e provavelmente você não vai se aposentar com qualidade. No segundo, sobre o lançamento do nosso fundo de investimento, uma Previdência Privada e como irá funcionar. E agora no terceiro, depois que você já viu por que a Previdência Pública não dá certo, por que vale a pena ter uma Previdência Privada com seus vários benefícios e para quem não viu, basta procurar aqui no canal. Vamos falar sobre a escolha da previdência para você. Se é melhor um PGBL, um VGBL, tabela progressiva, regressiva, se é melhor o resgate ou algum tipo de renda, tudo isso nesse conteúdo. Lembrando aqueles que acompanham o canal, na segunda-feira, dia 10 de outubro, nós iremos abrir a nossa Previdência para captação. Vai estar disponível em várias plataformas, XP, Rico, BTG, Modal, Banco Inter. Isso só para citar algumas das principais, mas realmente estará em várias. Ou você também pode investir através do nosso aplicativo da Grão. E tem um link aqui para que você faça parte da lista de espera assim que o aplicativo estiver disponível. Na segunda-feira, eu vou fazer um vídeo investindo por lá, inclusive. Você pode fazer da mesma forma. Agora, entrando no conteúdo em si, lembrando que aqui eu já estou partindo do ponto onde você decidiu ter uma previdência privada e agora quer escolher qual a melhor opção para você. Dentro das previdências privadas, nós temos duas modalidades de escolha, o PGBL e o VGBL. E a sigla em si não diz muita coisa. PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. E geralmente o que o pessoal sabe é que, nossa, PGBL só vai valer a pena se você faz declaração completa de imposto de renda. É esse o clichê que está espalhado pela indústria e é uma meia-verdade, porque colocado dessa forma, muita gente já pensa, então PGBL não é para mim, porque eu faço declaração de imposto de renda todo ano, mas eu seleciono a opção simplificada, e não é bem assim. Mas antes de entrar nessa parte, vamos bater os benefícios de cada uma das modalidades, começando pelo PGBL. O ponto-chave do PGBL é entender que você pode deduzir até 12% da sua renda tributável, isso desde que você faça a declaração completa e também tem que ter uma contribuição para a Previdência Pública. Se você não contribui e trabalha, inclusive está errado, porque isso é crime de sonegação previdenciária, mas contribuindo e fazendo declaração completa, até 12% da sua renda tributável pode ser deduzida. Esse dinheiro você iria aplicar. Na hora que você faz essa aplicação na Previdência, você obtém um desconto no imposto de renda hoje, mas vai ter que pagar esse imposto lá na frente, só que com uma alíquota menor. Ou seja, na prática, você adia o pagamento de IR agora para investir o dinheiro, deixar ele trabalhando para você e pagar imposto só no futuro e numa alíquota mais baixa caso você faça uma boa opção na hora de escolher o tipo de tributação que você terá sobre sua previdência. Um ponto que veremos ainda neste vídeo. Um outro detalhe do PGBL também é que, diferente dos investimentos tradicionais, onde o imposto de renda incide apenas sobre o lucro, no PGBL ele incide sobre todo o capital aportado. Nossa, Bruno, não entendi, está meio vago. Dando um exemplo para que você entenda. Então imagine que você tem uma renda bruta anual de R$100 mil. E aqui nós temos duas opções na tabela. Uma onde você não faz nada e a outra onde você faz um PGBL e pega 12% da sua renda tributável, que é o limite para o qual você pode obter benefício aplicando em um PGBL, e manda para essa previdência. Então agora, a base de cálculo de onde irão cobrar o imposto de renda não é mais 100 mil nesse caso, passa a ser 100 mil menos os 12 mil aplicados, 88 mil. Para uma renda anual desse tamanho, você pagaria 27,5% de imposto de renda. 27,5% sobre 100 mil dá 27.500. É isso que você paga na opção sem PGBL. Já na opção com PGBL, você vai ter uma cobrança de 27,5% sobre 88 mil, porque você reduziu a sua base tributável. De modo que ao invés de pagar 27.500 de imposto, você vai pagar 24.200, uma economia de R$ 3.300. E aí sua renda líquida no ano, o dinheiro que você tem disponível para gastar ou para investir, para fazer o que você quiser com ele no final das contas, fica maior. Então veja que você está ganhando dinheiro de volta para investir. Lembrando que por isso, como você está ganhando dinheiro de volta agora, que no PGBL o imposto vai ser cobrado sobre o todo e não apenas sobre os rendimentos, mas isso só quando você decidir usar o dinheiro. Para quem já viu o vídeo anterior, vamos lembrar que previdências privadas não têm a cobrança do Come Cotas, que vai incidindo sobre fundos multimercado, por exemplo, pegando parte do lucro a cada 6 meses. Na previdência, o dinheiro fica intocado até que você decida resgatar ou usar o dinheiro através de algum esquema de renda, que também veremos aqui neste vídeo.
Poxa, interessante, mas tem aquele ponto de que o PGBL só serve para quem faz declaração completa de imposto de renda. E isso é uma meia-verdade. Na verdade, é uma interpretação errônea de para quem o PGBL vai ser útil. Porque ele pode ser útil para você a ponto de valer a pena passar a fazer declaração completa por conta do PGBL. E para mostrar como você pode ver isso na prática, eu vou acessar o último programa de imposto de renda que nós temos disponível, que é o do ano de 2022, relativo às movimentações feitas em 2021. Por lá você consegue simular para ver se o PGBL serve para você ou não. E se não servir, a gente entra na outra previdência, que é o VGBL. Estou aqui dentro do programa de imposto de renda, naquela aba que mostra a renda tributável recebida de pessoa jurídica. Então tem aqui o que eu ganho de prolabore pela minha antiga empresa, na verdade ganhava, né? E aqui o salário que eu tenho dentro do Grupo Primo. Então para aqueles que especulam sobre quanto eu ganho no Grupo Primo, é bem pouquinho, porque no final das contas o que a gente faz de resultado, a gente quer reinvestir na própria empresa. Eu estou abrindo mão do hoje para colher mais no futuro. Assim como eu faço a investir em uma previdência privada. Mas por que eu estou mostrando essa área? Porque essa aqui, somado com outras rendas que eu possa ter na declaração, é minha renda tributável. E veja que aqui neste momento, se eu escolher a opção por deduções legais, que é o outro nome que nós temos para declaração completa, eu vou ter que pagar R$ 3.491,13. Se eu escolher por desconto simplificado, eu vou ter que pagar menos, R$ 1.764,49. Então veja que nesse momento, vale mais a pena eu optar por desconto simplificado. Afinal de contas, eu vou pagar quase metade do imposto que eu pagaria por deduções legais. Então, batendo o olho nisso, uma pessoa que é leiga, ela fala, bom, se o PGBL é só para quem faz declaração completa, a declaração completa no meu caso não vale nem um pouco a pena. Então, PGBL não serve para mim. Mas não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer para ver se um PGBL vale a pena para você é simular a criação de um PGBL. Você vem aqui em pagamentos efetuados, novo, coloca o código 36, Previdência Complementar, e agora você vai colocar aqui no campo valor pago aquilo que você iria investir nessa previdência ao longo do ano. Lembrando do limite de 12% da sua renda tributável. Bruno, eu não posso aplicar mais do que isso? Até pode, mas aí você perde aquele benefício de poder deduzir esse dinheiro da sua renda tributável. Por exemplo, naquela tabela, quando a pessoa tinha uma renda tributável de 100 mil, ela tinha um benefício de investir até 12. Aí a renda tributável dela baixava para 88. Se ela investisse 20, não baixaria para 80, continuaria 88. Se ela investisse 50, continuaria 88. Então não haveria mais benefício ao se fazer isso. Então, imaginando que eu consiga investir os 12% da minha renda tributável ao ano. Nossa, eu não sei quanto é minha renda tributável. Você pode até colocar um número qualquer aqui muito alto. Coloquei aqui 100 mil, por exemplo. Na hora que eu dou OK, o programa mesmo me avisa. O total dos seus rendimentos é 137 mil. De modo que 12% é 16.450,25. Então, eu venho aqui, edito e coloco exatamente esse valor, 16.450,25. E dou OK. Vejam que nós tivemos uma alteração nessa parte lateral. Antes, por desconto simplificado, era melhor. Agora, por deduções legais, passou a ser melhor para mim. Agora eu tenho imposto a restituir aqui. E antes eu tinha que pagar. Então, apesar de no início achar que um PGBL não valeria a pena para mim, vejam que na prática eu ganharia dinheiro de volta ao fazer um PGBL. E isso é muito bom, desde que você invista o dinheiro em um fundo que tenha baixas taxas, que tenha uma boa performance ao longo do tempo, que tenha uma carteira diversificada, justamente o que a gente vai oferecer através da Previdência Arca. Mais detalhes disso no vídeo 2 da série. Poxa, Bruno, mas eu não vou conseguir investir 12% ao ano, isso é muita coisa. Então você vem aqui e simula aquilo que você acha que vai conseguir investir. Digamos que fosse R$8.000 ao ano. Deu OK. Mesmo assim, investindo menos de 12%, nesse caso ainda valeria a pena. Imposto a pagar no desconto simplificado, 1.700. Imposto a pagar nas deduções legais, 1.291. Ah, eu vou investir ainda menos do que isso, vou conseguir investir só 5 mil no PGBL. Então simule com 5 mil. Nesse caso, já deixa de valer a pena. Então, caso você só possa investir da sua renda tributável 5 mil ao ano na Previdência, então PGBL não seria a melhor opção para você. Ainda valeria a pena mantendo o desconto simplificado. Ou tentar investir mais dinheiro no final das contas. Então, as vantagens do VGBL, como eu já disse, ele é ideal para quem faz declaração simplificada ou nem declara imposto de renda. O imposto de renda vai incidir apenas no final e só sobre os rendimentos, diferente do PGBL, e ele funciona de forma análoga a um fundo de investimento tradicional, mas
sem cobrança do Come Cotas e com todos os benefícios previdenciários que já vimos no vídeo 2. Benefício acessório, não entra em inventário, não tem cobrança do ITCMD, dependendo do estado, vai diretamente para quem você colocou o nome, sem muito embaraço em termos de burocracia. E o fato de que na Previdência, ao invés de só resgatar, você pode escolher também algum pagamento de renda. Mas entrando até nessa parte de só ter cobrança de imposto no lucro no VGBL e no PGBL sobre o todo. E mostrando aqui uma aplicação de mesmo valor de 200 mil feitos numa Previdência PGBL e VGBL do mesmo fundo. Então terão exatamente o mesmo rendimento. E digamos que esse rendimento foi, ao longo de 10 anos, de 300 mil. Ou seja, no final nós temos um total bruto de 500 mil em cada uma dessas previdências. E com uma cobrança de imposto de renda de apenas 10%, imaginando que você pegou a tabela regressiva de imposto de renda, que nós veremos como funciona mais à frente. No caso do VGBL, o seu imposto é cobrado apenas sobre o lucro, 10% dos 300 mil. 30 mil de imposto, você tem 470 mil líquido. Já no PGBL, você tem a cobrança de imposto sobre o todo. Teremos 10% dos 500 mil, 200 mil investidos mais 300 mil de rendimento, dando 50 mil de imposto. Você teria 450 mil no final. Poxa, então o PGBL vale menos a pena do que o VGBL. Não, porque você tem que se lembrar que no caso das pessoas para quem valia a pena fazer o PGBL, você tem desconto de imposto de renda hoje para pagar o imposto de renda só no futuro. Mas aí você deixou o dinheiro trabalhando por você durante 10 anos, talvez até mais do que isso. Não tem limite para o tempo que você pode deixar o dinheiro investido em uma previdência. E na hora de pagar imposto, ao invés de pagar 27,5, aqui você está pagando apenas 10. Então veja que ambas as previdências são úteis. O que muda é para quem vai ser útil. No meu caso, por exemplo, eu já adianto para vocês que eu teria as duas previdências. Nossa, Bruno, como assim? Um PGBL para mandar até 12% da minha renda tributável, aquele dinheiro que vocês viram que aparece na minha declaração, e um VGBL para mandar aquilo que eu queira além dos 12%. E a primeira que eu vou criar, inclusive, é um VGBL no próximo vídeo para fazer uma aplicação inicial de 1 milhão. E assim que eu vou começar, e veja que apenas começar, eu pretendo fazer aplicações regulares, a minha previdência privada na grão. E para quem quiser, inclusive, um outro vídeo mostrando na prática a questão do PGBL, que eu devo fazer lá em dezembro, deixa aqui nos comentários. Tendo demanda, eu faço esse vídeo para vocês. Agora entrando na outra pergunta que deve ser respondida, depois que você já decidiu se é PGBL, VGBL ou se você fará, inclusive, ambas, porque tem muito dinheiro para aplicar que não entra na sua renda tributável. A hora agora é de escolher como vai ser a cobrança de imposto sobre esse dinheiro. Se para você é melhor uma tabela regressiva ou progressiva. Inclusive, o nome completo da tabela é regressivo definitivo, mas eu vou chamar apenas de regressiva, ou progressivo compensável, mas chamaria aqui também, para efeitos de simplificação, apenas de progressiva. Vendo primeiro a questão da tabela regressiva. Ela é parecida com a tabela de renda fixa que nós temos para os investimentos, com a diferença de que a alíquota inicial é mais alta e a alíquota final é mais baixa, e o tempo é muito mais estendido. Mas digo parecida no intuito de que quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menos imposto você paga. Então veja que se o seu dinheiro ficou investido durante 2 anos ou menos, você pagaria 35% de imposto. Entre 2 e 4, 30. Entre 4 e 6, 25. E depois vai reduzindo a cada 2 anos para 20, 15%, até que acima de 10 anos você pagaria apenas 10% de imposto de renda. No VGBL, apenas sobre o lucro. No PGBL, sobre o todo. E a tabela progressiva já é uma velha conhecida nossa, porque é a mesma tabela usada para cobrança do imposto de renda, onde você tem alíquotas indo de 0 até o máximo atual de 27,5%. Poxa, Bruno, então você usou o exemplo de 10% de cobrança de imposto anteriormente, mas eu posso inclusive ficar com o imposto mais baixo. Eu posso ficar isento se eu tiver um ganho anual de 22.847 uns quebrados, ou pagar menos de 10%, pagando 7,5% na tabela progressiva, caso a minha renda não ultrapasse os 33.919 que estão aqui na tabela. Isso pode vir a acontecer, mas é raro. E por que eu digo que é raro? Porque se você escolhe a tabela progressiva e começa a tirar esse dinheiro anualmente ou em algum esquema de renda, onde você tem um pagamento mensal desses valores, feitos pela seguradora que está por trás do fundo de previdência, o que acontece é que esse pagamento ele vai se somar com a sua renda. Vamos imaginar o exemplo da pessoa que, por exemplo, tem um imóvel alugado e recebe desse imóvel uma renda de R$ 1.900. Você olha a tabela e vê, poxa, R$ 1.900 está isento.
Além disso, ela ganha um salário mínimo pelo seu trabalho, mais ou menos R$ 1.100, também estaria isento. E ela também coloca um benefício de previdência privada, tendo cuidado de limitar esse benefício até uma faixa de isenção. Ela coloca 1.800, que também é menos do que os 1.900. Então muita gente fala, nossa, essa pessoa está isenta de imposto. Não, porque toda essa renda terá que ser somada. Então veja que nisso, o aluguel de 1.900, mais o salário mínimo de 1.100, mais o benefício da previdência que eu coloquei aqui como R$ 1.800, somados, daria um total de 4.800. E 4.800 já enquadraria essa pessoa na faixa mais alta de imposto de renda com uma cobrança de 27,5%. Por conta disso, as previdências que eu já fiz até agora, para mim e para minha esposa, e as que eu virei a fazer no futuro, muito provavelmente serão enquadradas na tabela regressiva, aquela onde a alíquota diminui com o passar do tempo, porque na progressiva é muito fácil de você chegar numa faixa de imposto maior do que os 10% que você tem na tabela regressiva, caso deixe o dinheiro investido durante bastante tempo. Lembrando que, na minha visão, previdência privada é um investimento de longo prazo, para o qual você tem que se planejar pensando em se manter aplicado durante mais ou menos o período de 10 anos. Mas, logicamente, existem exceções. Se de repente alguém da sua família, por exemplo, não tem renda, não tem capacidade de gerar renda e você quer montar uma previdência para dar um pagamento que seja inferior ao limite da cobrança de 7,5% de imposto de renda na tabela progressiva, você pode fazer isso. Então, cada caso é um caso no final das contas. Mas, para boa parte de vocês, eu acredito que a tabela regressiva será mais interessante. E o próximo ponto é decidir, depois de manter o dinheiro aplicado num PGBL, num VGBL, dependendo de cada caso, fazendo aportes recorrentes e deixando o tempo passar, é como você irá utilizar esse dinheiro. E diferente de um fundo de investimento tradicional, onde a única opção é resgatar o dinheiro, na Previdência você continua tendo a opção de resgate, mas você tem outras opções, onde a seguradora começará a te dar uma renda mensal da maneira que você preferir. E existem várias. Então vamos supor que você investiu durante bastante tempo e tem 1 milhão na sua previdência privada. E aí você pensa, eu posso resgatar esse dinheiro, pagar o imposto, ou chegar para a seguradora, e você pode chegar em várias seguradoras diferentes e ver qual vai te pagar mais e falar, seguradora, eu quero uma renda mensal temporária, durante um prazo aí de 10 anos. E a seguradora vai, faz suas contas e fala, bom, eu vou te pagar por 10 anos, mas tem a chance de você vir a falecer no meio do caminho, por exemplo, sempre existe uma chance estatística de que isso possa acontecer, então na minha conta aqui eu posso te pagar R$ 9.000 por mês. Aí você pensa, mas eu tenho dependentes, então eu não quero que esse pagamento cesse por conta do meu falecimento. Eu quero realmente 10 anos, de maneira que se eu falecer no meio do caminho, os meus beneficiários possam ganhar esse dinheiro durante o período restante. Então você quer uma renda mensal por um prazo certo. A seguradora refaz as contas e fala, então eu vou te pagar R$ 8.000. E aí você pensa, poxa, mas 10 anos é pouco tempo, passa voando, num estalar de dedos já se passaram 10 anos. Eu prefiro ter uma renda mensal vitalícia. A seguradora vai, faz a conta, baseado em dados estatísticos, na sua tábua atuarial, uma figura que a gente vai ver o que significa adiante, e chega à conclusão que, para sua tábua atuarial, com uma expectativa de vida de 75 anos, eles podem te pagar R$ 6.000 por mês. Só que se você falecer, esse pagamento também cessa. Aí você pensa a mesma coisa, eu posso falecer muito cedo, eu quero que, na verdade, isso tenha um tempo mínimo garantido. Minha vida toda ou por pelo menos 30 anos. Ou eu quero que seja a minha vida inteira com esse benefício revertido aos meus herdeiros até tanto tempo. Ou com continuidade ao cônjuge e depois aos herdeiros. Então veja que você pode fazer vários tipos de escolhas na hora da renda, mas sempre que você coloca mais incerteza quanto ao prazo de pagamento e alonga esse prazo, você muito provavelmente vai receber menos dinheiro da seguradora. Afinal, ela vai ter que te pagar durante mais tempo. E eu citei a figura da tábua atuarial, porque é de acordo com essa tábua, usada para calcular a probabilidade de morte de uma população em função da sua idade, que eles fazem essa conta. E essas tábuas são revistas de tempos em tempos, porque afinal de contas a população está vivendo mais hoje em dia do que no passado. Então, caso você tenha feito uma previdência lá atrás, talvez a tábua ainda esteja colocando que a expectativa de vida do brasileiro era de 65 anos, enquanto uma tábua mais atual já coloca essa expectativa de vida num patamar um pouco mais alto. E no futuro a gente espera que isso venha a aumentar ainda mais. Só que essa tábua atuarial só faz diferença se você for optar por algum esquema de renda. E eu já digo que para o meu caso eu não vejo como melhor tipo de escolha. Por quê? E aqui eu já vou usar um raciocínio do Howard Marks.
O Howard Marks é um gestor super conhecido, gestor da Oaktree, ele gera mais dinheiro do que a Vale tem valor de mercado e ele é muito famoso por comprar empresas e dívidas de empresas extremamente estressadas, quase que quebrando. E uma vez perguntaram para ele, né? Nossa, como que você consegue comprar empresas e dívidas de empresas que vão quebrar, que vão dar um calote? Ele respondeu da seguinte forma: as empresas mais conservadoras da América são as seguradoras. Como elas podem vender apólice de seguro de vida para as pessoas sabendo que todas elas irão morrer um dia? Ou seja, eu te vendo um negócio, um seguro de vida, você me paga hoje, mas eu sei que um dia, certamente, eu irei ter que te pagar um grande valor, que é o que os seguros de vida prometem. Por que eles fazem isso? Porque eles fazem as contas e colocam tudo no preço. Eles sabem que, com a expectativa de vida das pessoas, vai ter gente morrendo antes, gente morrendo depois, mas na média eles irão ganhar dinheiro. Então aqui no Brasil, os cassinos são proibidos. Mas se você quer investir em alguma coisa que tem um funcionamento similar a de um cassino, invista numa seguradora. Porque se para cassinos a gente tem aquele ditado de que a casa sempre ganha no final, para as seguradoras também. Eles sempre farão as contas de qual vai ser o benefício mensal que eles vão estar te pagando, levando em conta que no final eles têm que ter ganho. Então, por mais que uma pessoa possa viver muito mais do que essa tábua atuarial fala, outras irão viver menos. E na média eles irão ganhar dinheiro porque falam cálculos baseados na estatística. Então, eu não gosto de aderir a esquema de renda. O que eu vou fazer na minha previdência, no final das contas, é resgatar esse dinheiro para que eu possa viver desse dinheiro ou reinvestir esse dinheiro da forma que eu quiser. Ou, simplesmente, eu posso também deixar esse dinheiro da previdência lá parado para dar liquidez à minha família no momento que eu vier a falecer. O que vai acontecer um dia, né? Só vou bater na madeira 3 vezes, que eu espero que seja daqui a bastante tempo. E aí, nessa hora, a minha família vai ter que pagar imposto sobre herança em alguma parte do meu patrimônio, mas para fazer esse pagamento, a Previdência vai lá e libera o dinheiro rapidamente para os beneficiários para que eles possam ter liquidez e não precisem se desfazer de imóveis, por exemplo, na correria, para pagar um imposto que, se passados 30 dias, já começa a ter multa e cobrança de juros e mais custos do falecimento também, inventário, honorário advocatício. Então acaba que pode sair muito caro. Quem já passou por isso pode inclusive deixar um comentário falando sobre o quanto é ruim a cobrança desse tipo de imposto, tanto que vários países já tiraram esse imposto. A Suécia é um exemplo disso. Ou seja, resumindo aqui, a gente vê que a escolha da previdência privada mais adequada para você é um jogo de perguntas. Primeira pergunta, que não está aparecendo aqui, foi respondida no vídeo anterior. Qual fundo eu irei pegar? Depois disso, PGBL ou VGBL? Tabela progressiva ou regressiva? Eu vou querer retirar o dinheiro realizando o resgate normal, como se fosse um fundo de investimento tradicional, ou vou querer aderir a algum tipo de renda? Se eu vou querer aderir a algum tipo de renda, de qual tipo a gente está falando? Prazo certo, vitalício, extensivo, herdeiro, dentre as várias opções que existem. E aí, com certeza, tem gente em casa pensando, poxa, Bruno, muito bacana, eu tenho uma previdência, mas quando eu fiz eu não sabia de nada disso, inclusive eu vi que minha previdência privada é um lixo, tanto porque o fundo não rende nada, tem taxas muito altas, perde corriqueiramente para o CDI ao longo dos anos, e também porque eu escolhi VGBL, sendo que era para ser PGBL, ou tem um PGBL, mas eu vi que o VGBL é melhor para o meu caso, a tabela de imposto também eu peguei progressiva. Como é que eu faço nesse caso? Então, com previdência, você tem a figura de algo que as pessoas que já fizeram financiamento conhecem, mas que não existe tradicionalmente no mundo dos investimentos, que é a questão de uma portabilidade. Você pode fazer uma transferência parcial ou total de recursos entre as seguradoras ou planos de uma mesma seguradora. Só que há algumas regras para isso, que limitam um pouco essa questão da portabilidade. O primeiro ponto é que ela deve ser feita na mesma modalidade. Então, para você que fez um PGBL, por exemplo, e viu que não é o mais adequado, você não consegue fazer portabilidade para um VGBL, ou fez um VGBL e quer fazer um PGBL. Não dá. A portabilidade é apenas entre as mesmas modalidades. Então, citando até o meu caso particular, quando eu era militar, eu fiz uma previdência PGBL e depois eu deixei de ser militar, eu deixei de ter renda tributável. A empresa era tributada e eu retirava o dinheiro no final como lucro isento. Então, não valia a pena aportar no PGBL. Aí eu fiz um VGBL. Agora, no Grupo Prima, eu tenho novamente renda tributável. Então, vale a pena eu voltar a aportar naquele PGBL ou fazer a portabilidade desse para um novo PGBL, que é o que eu farei no final na Grão, e fazer novos aportes lá até o limite de 12% da minha renda tributável. Quanto à tabela de imposto, ela pode ser alterada, mas só de progressivo para regressivo. Eu não posso tomar o caminho contrário. Sendo que, na hora de fazer essa mudança de tabela do progressivo para o regressivo, o tempo passa a contar do zero. Poxa, mas eu tô há 8 anos investindo aqui na minha previdência que está com a tabela progressiva de imposto. Então agora vai contar do zero.
Sim, vai passar a contar do zero como se você estivesse investindo agora pela primeira vez. E se você precisar resgatar, vamos lembrar que antes de 2 anos é 35% de imposto. Então, por isso que eu sempre começo na tabela regressiva, mas se eu tivesse muito tempo já de tabela progressiva, eu teria que ver o quanto eu vou pagar de imposto na tabela progressiva e quando que eu vou querer usar esse recurso. Mas para quem vai iniciar agora, como eu já disse anteriormente, eu opto pela tabela regressiva, mas cada caso é um caso. E o último ponto é que existe um tempo de permanência mínimo num fundo de previdência para que você possa fazer a portabilidade para outro, que é de 60 dias. Então, caso você tenha feito uma previdência e não esteja satisfeito com o desempenho dela, e aí eu já deixo bem claro, né, que 60 dias é bem pouco tempo para se avaliar o desempenho de uma previdência, mas a partir desse prazo, você já pode fazer portabilidade para uma outra. Quanto à portabilidade, varia muito de plataforma para plataforma. Geralmente, você tem que fazer isso de forma manual, ligando para alguém, entrando em contato com a plataforma. Eu não vi até agora uma plataforma onde, clicando alguns poucos botões, você possa simplesmente fazer a portabilidade sem falar com ninguém. Inclusive, se alguém conhecer uma plataforma assim, compartilhe nos comentários para que eu dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, o recado do vídeo era esse, e para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e não viu os anteriores, eu vou deixar o vídeo 2 da nossa série sobre Previdência, para que você possa entender como vai ser feita a Previdência Arca, a alocação, os fundos escolhidos, a taxa, e garanto que vendo tudo isso você vai entender porque a gente acredita que a Previdência Arca vai ser uma das melhores do mercado. Agradeço àqueles que assistiram até aqui. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Se quiser investir junto com a gente, já toque no link que está aqui na descrição e entre na lista de espera. Um grande abraço e até a próxima.